Isso. Eu quero apresentar a Fernanda. Vamos começar a apresentar a Fernanda? Porque eu acho que o mais importante aqui é a gente se apresentar um pouquinho, né? Então, Isso. Manda aviãozinho aí para chamar todo mundo, por favor, gente. todo mundo chama todo mundo, porque esse assunto vai valer a pena, essa conversa vai ser muito importante para todos nós, né? Então, bombástica mesmo essa live. Muito bem, tô adorando os comentários aqui. Quero capturar Não, todos depois, né? não. Quando a gente... Raoni tá dizendo que eu sou fura-olho. Fura-olho? Maravilhoso, um monte de coração. Bom, eu tenho o prazer de ter aqui, né, assim, dentro do nosso canal, da Ângelos, né, porque é um canal, na verdade, que é direcionado, né, com o propósito de preparar outras mulheres nas suas profissões, né. Nós aqui nessa rede, na Ângelos, nós somos mais de 200 mulheres. Na verdade, hoje, Fernanda, a gente já completou 225 e tem mais 25 na lista. E eu estou no maior dilema de como é que vai funcionar o nosso WhatsApp, porque ele tem limite de gente. Então, a gente espera que o WhatsApp realmente cumpra a promessa de liberar para 1000 pessoas, porque é o que eu quero ser no final do ano que vem. Se nós vamos falar de 2023, Fernanda, nós vamos falar de como é que a gente vai angariar 1000 mulheres brasileiras no mundo para ajudar outras mulheres em suas trajetórias para a vida profissional. Então, é isso que a gente veio falar aqui. Foi falar de planejamento de 2023, o quanto isso é importante. A Fernanda está aqui porque ela é uma das mulheres que eu, né, todas são maravilhosas da rede. A Fernanda tem aqui uma trajetória incrível que eu acho que ela vai contar aqui um pouco para a gente, que eu acho importantíssimo, que tem a ver com essa história de planejar, encontrar o seu propósito, né? A Fernanda é uma empresária e eu diria assim, tem muita coisa que eu posso falar dela. Empresária, fundadora e eu acho que assim, tem uma coisa muito nobre que ela é educadora. Né? É uma educadora que tem um propósito, teve o propósito na vida dela, desde que ela estava lá no interior, do que ela vai contar um pouquinho dessa história, ela tinha o propósito de fazer uma mudança na vida das pessoas. Né? É isso que ela virou. Ela virou uma grande educadora e mudando a vida de tanta gente que tem esse curso maravilhoso, essa escola maravilhosa, que ela vai contar os números melhor do que eu, que é o curso de preparação pré-vestibular. Ela especificamente, né, cuida, né, de todo o conteúdo, né, das redações. Fernanda, me corrija depois se eu estiver dando qualquer coisa errada. E, na verdade, eu entendi que ela desenvolveu uma metodologia, né, de realmente educar, trazendo vamos dizer assim, os alunos para criar o seu próprio olhar crítico e serem capazes, então, de elaborarem melhor as suas redações e mostrarem, na verdade, para a escola, né, para o Enem, especificamente, né, quem eles são e como eles pensam. Porque no final da história, gente, a gente tem que se comunicar. É assim que a gente vira qualquer coisa. É por comunicação. E no caso de uma prova, eu entendo que é pela escrita. E a Fernanda se colocou nesse propósito da vida dela, de transformar, então, a vida das pessoas, ajudando em que elas contassem o seu ponto de vista de uma maneira coerente, com muito conteúdo. Né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho da história dela, né? E eu quero só fazer um paralelo, depois que ela falar, que é realmente um propósito que bate com o da gente, da Ângelos, que é realmente ajudar outras mulheres a também se darem bem nas suas vidas, através, né, do que elas se propõem a entregar na vida, né, que é, no caso, a profissão, que é uma maneira de comunicação, é uma maneira de entrega de serviço, é uma maneira de entrega de propósito. Né? Então, eu passo a bola aqui, meu nome é Cláudia Colaferro, estou aqui hoje com Fernanda Pessoa, que tem esse nome ainda, né, que maravilhoso, que realmente vai de encontro ao propósito dela. Então, seja bem-vinda, Fernanda, seja bem-vindo todos, nós temos muita gente nessa audiência querendo te ouvir. E eu queria que a gente começasse um pouquinho nessa história que eu tentei resumir, mas ela é tão grande, tão bacana e tão cheia de detalhes, que eu gostaria que você dividisse com a gente um pouco de como é que virou esse seu propósito, né, de ajudar os outros. Eu vou fazer o seguinte, Cláudia. Deixa eu só explicar. Tem um monte de aluno entrando aqui. Os comentários pararam de aparecer para mim. Seguinte, gente. Para quem não está entendendo, a plataforma... Eu conheci Cláudia por meio de uma jornalista de quem eu gosto muito, que estava naquela palestra que eu fui dar na Google. E eu me encantei com a proposta da Ângelos. Ângelos, ela vai dizer o que significa, que todo mundo acha que é anjo. E Ângelos é uma plataforma, escuta,
que é dela, ela que criou. Eu queria depois que você dissesse quem você é, Cláudia, porque eles acham assim, nossa, elas estão fazendo um grande negócio para ficar bilionária, não sei o quê. Fernanda tá comprando a plataforma. Galera, quem conhece, calma. Cláudia abriu mão de uma vida muito tranquila nos Estados Unidos, chiquérrima, para chegar ao Brasil e fazer o seguinte: ela tem uma plataforma e ela convida mulheres, por algum motivo, mulheres que têm suas carreiras em todas as áreas e brasileiras que estão no mundo todo. Então, eu dei risada sozinha quando eu entrei para o grupo, que ela me chamou para ser uma guarda, e eu via o prefixo de todos os lugares do mundo. E de repente aparece uma mulher, não, é porque eu sou advogada, tributária, e tô agora não sei o quê. A meninas, quem é que tá em Miami para a gente fazer uma reunião aqui? Oi, minha gente, eu sou de Arco Verde, tudo bom? E assim, gente, o que é essa plataforma? Tem um monte de mentoria, um monte de curso de todos os preços, gratuito, tem gratuito, tem mentoria, tem tudo. E um exemplo, eu, Fernanda, posso ajudar, exemplo, falando sobre como melhorar a oratória, como melhorar a escrita, trajetória de vida, como o amor pode impactar nas relações. Então, a mulher vai lá e a mulher, tipo, hoje ela vai lançar, Cláudia, um negócio muito legal. Mas a minha proposta é ajudar, com a minha trajetória, mulheres a planejarem seu 2023 com propósito. Então, é só isso, gente. Tipo, tem um monte de gente no mundo todo, um monte de mulher que faz parte da plataforma. Quando vocês entram na plataforma, tem lá, tem os cursos pagos, tem as mentorias gratuitas e você vai para onde quiser. Mas a ideia é que as mulheres voltem, ou melhor, ampliem os seus espaços, né? Voltem a ocupar, porque a pandemia deixou muitas mulheres em casa que abriram mão de suas carreiras, dos seus sonhos para cuidar de filhos. Então, é isso que a plataforma faz. Tipo, chega lá, minha gente, é cada mulher muito poderosa, meu Deus do céu. Eu finjo o costume, né? Ai, a gente se encontrou em São Paulo, algumas delas, e eu, ai, você é Fernanda? Sou, tipo, fingindo o costume, tipo, sempre eu tô com mulheres maravilhosas e tá tudo normal. Então vocês vão entender melhor. Por isso que eu queria falar com as mães, com as avós, com as tias, porque tem muita gente que abriu mão de sua vida e a ideia é empoderar. A gente tem que dominar mercado, tem que ter mais mulheres em postos em cargos importantes, sabendo de tudo. Tá, beleza. É só o que Robson falou com Cris, e Cris disse que estava tudo ok com a hashtag e não sei o quê. Amor, pega aquele negócio lá para mim, por favor. Escuta, seguinte, eu tenho 42 anos, eu sou professora, eu sou sertaneja, meu pai é professor de escola pública, minha mãe dona de casa, nunca tive apoio nenhum, não tinha como. E eu nasci em Arco Verde e eu engravidei aos 15 anos. Pois é, do meu primeiro namorado, que veio embora para Recife quando eu disse que estava grávida. Então eu fiquei só para assumir isso. Vou falar em 10 minutos no máximo, estourando loucamente, porque é muita coisa. E aí eu precisei eu tinha que fazer alguma coisa, avisei ao meu pai. Ele disse que daria apoio moral, mas que financeiro eu me virasse, porque ele não tinha grana, ele era professor do estado. E aí foi quando eu tive a ideia de inventar uma receita de biscoito para vender para os vizinhos. Então foi quando começou. Eu não tinha que ter dinheiro, tinha. Eu ia fazer o quê? Ah, mas você sabia cozinhar? Não, gente, eu estou falando de 95, 96. 1995, 1996. Uma menina com 15 anos, do interior de um lugar completamente machista, precário, sem internet. Então eu ganhei um livro de receita do meu pai. Vê, imagine. Meu pai me deu um livro de receita. Eu não lembro se eu tinha 5, 6 anos, mas assim, eu era uma criança e ganhei um livro de receita. Ah, linda, tradicional sociedade brasileira. E aí eu inventei de fazer esse biscoito. E foi com esse biscoito que eu consegui fazer o enxoval de Débora. Depois, o pai dela, perto de ela nascer, ele voltou para Arco Verde. A gente ficou junto ainda um tempo.
E eu descobri que Débora tinha uma paralisia cerebral quando nasceu, porque eu não tinha grana. E no hospital, ela foi prematura. E no hospital, o médico não tinha médico, porque ele estava comemorando a eleição de um prefeito que tinha ganho na época. E a minha bolsa rompeu porque meu pai apostou o único carro que a gente tinha no outro candidato que perdeu. Jesus, né? Quanta emoção, né, Fernanda? Pelo amor. Então, Débora demorou a nascer e eu continuei fazendo biscoito. E quando ela nasceu, eu não tinha leite, né? Muito criança, eu não sabia nada disso. É difícil resumir a história. E eu queria ser médica na África. Obrigada. Meu sonho era ser médica na África. E aí eu comecei a fazer conta. O leite de Débora era R$ 15. E a lata de biscoito era R$ 5. Então, a lata, tipo, do leite que ela usava, enchia de biscoito. Então, eu sabia que a cada 3 latas de biscoito, eu comprava de leite. Que daria para uma semana, que era o tempo de eu me virar para tentar vender pelo menos mais 3. Então, comecei a vender biscoito. Depois, eu comecei a inventar cesta de café da manhã. Ia para os vizinhos. Depois, eu comecei a tentar testar sempre. Eu testava com ingrediente mais barato, porque esse livro de receita é um livro bem conhecido chamado Boa Mesa. Foi o que eu ganhei quando eu era criança. Mas os ingredientes não tinham lá. Então eu comecei a inventar. Eu sempre fui muito de meter a cara e fazer, muito, muito. Eu sou muito autodidata também, porque então, eu estava fazendo o terceiro ano na época e tudo isso tinha que ser conciliado. Comecei a fazer Lolita para terminar de pagar a faculdade, porque Débora nasceu começo de outubro e eu tinha que terminar o terceiro ano. Isso tudo ao mesmo tempo, não é primeiro uma coisa, depois outra. E aí a única coisa que tinha para fazer era licenciatura em Arco Verde, numa faculdade bem simples. E eu só escolhi letras porque era a única licenciatura que me daria mais possibilidade. Detalhe, Cláudia, eu nunca tive um livro. Olha isso. Ai, mas ela contando isso dá pena. Não, gente, não é sobre pena. É sobre a gente, mulher, entender que é a nossa história. Tipo, não tem pra que as pessoas terem pena, porque não tem do que ter pena. É a minha história. Sim. Então, o que eu tento dizer às mulheres é: ei, respeite a sua história. Não é para usar essa história para um boicote, entendeu? E sempre quando as pessoas perguntam, mas você pensou em desistir? Ô, minha gente, e deu tempo? Não dá tempo, não dá tempo. Tipo, se eu tivesse um tempo muito louco, eu diria, ai, cansei. Não dá tempo, não dá. Então, eu tinha que vender comida para poder pagar a faculdade. Fui para letras porque tinha como dar aula de literatura, sem saber nada. Sim. Mas eu tinha que vender a comida na faculdade, tipo, numa banca mesmo, gente. Numa banca, uma cadeira de escola, e colocavam estufa com pastel, coxinha, lá. Mas eu tinha que vender. Então foi quando eu combinei com os meus professores de dar aula durante o dia, onde eles quisessem que eu desse aula, no lugar deles, entendeu? Caso eles precisassem, como se eu fosse substituta. Mas eu nem sabia o que eles iam mandar, porque eu não sabia. Mas eu sou eu não tenho que ir, então eu vou. Como é que você vai saber? Não sei, mas eu vou. Vamos lá, eu vou. Porque eu também não tinha livro. Então foi assim que eu fiz a faculdade. E depois eu comecei a fazer, inventei receita de bolo de casamento. Aí o pessoal fazia, eu quero encomendar o bolo, eu faço. Fernanda, tu faz comida junina, tipo comida de São João? Faço. Nunca tinha feito. Fernanda, eu soube que vai ter uma festa em tal canto. Tu faz feijoada? Faço. Aí depois eu ia, mãe, encontre alguma amiga sua que sabe fazer feijoada, pelo amor de Deus, para eu saber como é. E aí eu fui assumindo isso. É louco, mas eu consegui ir para uma casinha, tipo, não comprada, claro, aluguel, muito pequena, sem nada, lá. Mas eu inventei isso e era tudo ao mesmo tempo. Então aparecia uma aula para dar, enquanto eu estava na faculdade, eu corria para dar aula. Mas tinha pastel, tinha coxinha, não sei o que para fazer, eu também fazia. Tudo ao mesmo tempo. Trouxe Débora para Recife, porque foi quando descobriram a paralisia cerebral, tudo com dinheiro de comida. E aí eu comecei a fazer o bolo confeitado, o doce, o salgado do café, do casamento,
a decoração, a lembrancinha. Eu lembro que a primeira, Cláudia, eu tenho um álbum. Eu lembro que a primeira lembrancinha que eu evitei de fazer foi um saquinho de cetim com arroz dentro. Eu botava perfume no arroz. Sachêzinho de arroz. Essa eu nunca tinha ouvido ainda, menina. Sachê já, mas com arroz de estofinho, não. Que bacana. Criatividade, né? O que faz, né? A necessidade, Fernanda. Pensa nisso. É É, uma loucura. e aí a minha chave girou quando eu emprestei um talão de cheques para uma pessoa lá em Arco Verde, um homem, e ele entregou esses cheques à agiota de uma dívida que ele tinha, eu não sabia. Ele tinha me dito que era para comprar um material para a mãe dele que estava doente. Então, foi quando a chave girou e eu comecei a ser ameaçada de morte pelos agiotas. Então, revólver na cabeça. O pessoal pergunta como foi. Tem algumas pessoas que riem achando que é brincadeira. Gente, agiota interior mata fácil, entendeu? Então, eu, mulher, mãe solteira, muito jovem. Gente, eu tô falando de uma época em que eu tinha 18 anos. Uma loucura essa, menina. Nossa, graças a Deus, né? O que você vai fazer, né? Tem que pagar, né? Pois é, mas eu não tinha grana, Cláudia. Então eu disse assim, ó, o que eu tenho são as coisas do buffet, que eu já estava começando a montar. Então, eram 3 homens, não lembro se 3 ou 4, e uma forma que eu encontrei foi de entregar tudo na casa. Então, eles entraram na minha casa, eles levaram tudo. Que loucura Eu isso. fiquei devendo. Então, assim, meu cabelo caiu todo. Foi quando eu pedi a meu pai e a minha mãe para entregar o que faltava. E eu vim para Recife, para casa de um tio, porque eu tenho aqui várias pessoas da família, mas vê, eu era mãe solteira, então nova. Então, meus tios não queriam que eu tivesse acesso às minhas primas, por exemplo. Só um tio que me deixou ficar na A casa. companhia, né? A influência que elas falam, né? Imagina. E aí só um tio, que é tio Carlinhos, que me deixou ficar na casa dele até eu arrumar um emprego. E foi Senira, uma amiga dele, que arrumou meu primeiro emprego em Recife, para ganhar R$ 300 e dar aula de manhã e tarde. Então eu vim, resumindo muito, isso tá todo mundo sem saber onde Débora ficou, lá. Resumindo muito, eu dava aula durante o dia, comecei a dar aula de noite particular na casa das pessoas. E quando chegava em casa, eu ia fazer o famoso biscoito, porque eu tinha que completar a renda para continuar pagando a agiota. Eu paguei a agiota ainda chegando em Recife, eu paguei a agiota por mais 2 anos. Loucura, né? E que bom que não nada pior. E eu fazia, pois e eu fazia o biscoito de madrugada para no sábado passar nas bancas de revista para entregar, vender e na outra semana eu recolhia. Então era esse o meu ciclo, joia. Decidi abrir um curso, porque isso já pulando o tempo. Porque eu era demitida das escolas onde eu trabalhava, porque eu não cumpria o tipo de educação que eles mandavam. Então eu não acreditava naquilo. E eu queria ir para a África ser médica, e eu não podia ser médica. Então eu tinha que fazer alguma coisa o melhor que eu pudesse. E aí a minha primeira turma tinha 13 alunos, dentre os quais 8 Opa, me bolsistas. conta. Imagina. Oi, Severino Catão! Depois eu te conto dele, que eu amo os filhos dele. Ontem eu recebi o convite de formatura de medicina de Lucas, do mais velho. Que lindo. Foi. Então, assim, tinha 13 alunos, 8 bolsistas, era Xerox. Só que ninguém acreditava em nada, nunca ninguém acreditou em mim. Fernanda, quem torceu por você? Veja, a minha avó, que é o grande amor da minha vida, faleceu recentemente. Ela nunca disse assim, vai dar certo. Sabe aquela pessoa do interior? Todo mundo, assim, eu saí para Recife, as pessoas disseram, pronto, que eu ia acabar a minha vida, que eu ia virar garota de programa. Então, assim, rola muito isso. E aí eu abri o curso não, na verdade, eu aluguei os fundos de um açougue, comecei a dar aula, e depois de um ano, mais gente, depois de um ano, mais gente, continuava nas escolas, e de repente eu conseguia um lugar um pouco maior, alugando, tá, Cláudia? Sem dinheiro nenhum. Ah, De repente, pulando para muito depois, pulando aí para 2007, eu já estava em aula desde 98, por ali. Eu decidi dar sentido ao que eu ensinava, 2007, 2008.
E eu via que as pessoas dormiam muito na aula de literatura e eu queria tornar aquilo interessante e a redação também, porque eles chegaram no curso com o modelo pronto, sem pensar e me incomodava. E aí foi quando eu vendi um carro que eu tinha, que era um Uno, aquele neon, o Uno dessa tipo, é. E eu sem saber o verbo to be, sem saber italiano, nem ravioli, sem saber nem ravioli, eu fui para a Itália no ônibus da CVC, sozinha, com a mochila nas costas, porque eu decidi que a partir dali todas as aulas de arte seriam de fotografias tiradas por mim. Porque a gente no curso estuda arte para redação, por exemplo. Por mais que um monte de gente aí da internet copie, os alunos que passam pelo curso, eles sabem que é diferente. Então, a gente comenta que é sobre uma experiência. Então, eu vejo tanta gente ser mudada que eu disse, pô, tem que ter sentido, né? Tem que ter, a nossa vida tem que ter sentido. Resumindo mais, desenvolvi um método de redação com senso crítico. A gente no curso, o curso é linguagens e redação, mas para redação eu dou aula de história da arte, filosofia, sociologia, atualidade, estudo mais de 50 obras de intérpretes do Brasil, estudo tudo de literatura, pintura, escultura, arquitetura, música, cinema, tudo para redação. Então, assim, é isso que acontece. No curso presencial hoje, a gente tem mais de 5 mil alunos no presencial. E a gente hoje tem Abril Online, que é o mais presencial do Brasil, sim. Eu nunca imaginei que fosse dar certo, porque eu sou do olho no olho. A Matheus, quem diz? Matheus é de Cajazeiras. Ele diz que é online mais presencial do Brasil. Maravilhosa. E a gente tem hoje mais de 50 mil alunos no online. Então, imagine que a Matuta é a mesma. E uma coisa, Cláudia, a primeira vez que eu entrei no meu curso, sabe, que está hoje, do jeito que está, é um curso que tem 2.000 metros quadrados. Tem, por todas as paredes do curso, tem arte de todos os lugares para onde eu já fui. Eu estudo desde arte primitiva até arte contemporânea com fotografia. E a primeira vez que eu entrei lá, eu ouvi Deus falando, eu ouvi. Sua África é aqui. Então eu entendi tudo. Pois é, e aí eu sempre digo a todas as mulheres, as mães que eu conheço, faça da sua vida a sua África. Sabe assim, mas depende muito do propósito, né? Eu sempre pergunto às pessoas qual é o seu propósito. E aí, a partir do que é o nosso propósito, pô. Então, se eu posso encorajar muitas mulheres a saírem da zona de conforto, a estar onde elas quiserem estar, por que não? Né? Por que não? Então, foi assim que eu apareci na Ângelus, que tem esse nome lindo por causa de uma árvore da Amazônia, espetacular. E eu me sinto muito chique num grupo cheio de mulher poderosa. Mas, minha gente, eu me acho muito. Olha, essa mulher, a quantidade de frases que tiveram aqui falando que você é mais do que isso, que você transformou a vida de uma pessoa, que você tem, né, um melhor curso, que você faz transformação, enfim. Tudo isso é verdade, né? Um pouco que a gente se conhece, né? E, na verdade, esse mundo conseguiu nos unir essa semana passada aí presencial, que foi uma bênção, né? Na verdade, uma coisa Você farrapou comigo. mesmo. Ai, que delícia. Tem nada não, mas haverá milhões de oportunidades, tá ótimo. Teremos, não, já temos já marcado, temos data. Tive que tomar uma garrafa de vinho sozinha com meu marido. Meu Deus. Espero não ter causado nenhuma gravidez inadequada. Cara dela. Mas olha, gente, eu fico muito orgulhosa de ouvir essa história. E o que eu acho lindo aqui, para vocês saberem, a nossa plataforma, né, tenta e consegue, porque a gente está atendendo mulheres, né, a fazer com que a gente entenda o que é que a gente veio fazer nessa vida. Né? Que é uma pergunta para essa audiência toda, não é só para mulher. Eu estou vendo aqui, está cheio de homens. E que eu acho isso maravilhoso. Né? É maravilhoso porque funciona para todo mundo. A gente precisa saber o que a gente vê. A gente não veio a passeio. A gente veio fazer alguma coisa. Então, como é que a gente pode ajudar, né, as outras mulheres a entenderem? Você sabia desde muito cedo o que você queria fazer. Você queria transformar. A África, é o que você falou. Você achou onde era a sua África. Mas eu sei!
Minha África não podia ser em Paris, mulher. Olha, eu acho que é isso mesmo, né? Tá fazendo um projeto onde precisa, né? Porque ir lá, nós temos tanta necessidade aqui, né? E é a mesma coisa que eu vim fazer de volta no Brasil. Eu estava fora do país, né? Eu tô só para tentar também dar uma explicaçãozinha para uma audiência que não me conhece, né? Eu sou uma ex-executiva, vamos colocar assim, de 30 anos, né? Diz aí, Cláudia, diz quem você é. Diga, por favor. Vou contar E rápido. diga um pouquinho das mulheres que estão na Ângelos querendo ajudar. Diga. Então, Vocês estão achando que a gente é cachorro de pouca pulga, é? não, não. E nós temos muita coisa em comum, né? Temos trajetórias diferentes, mas a gente tem uma linha, né? Uma história, uma coisa, e muitas de nós, né? Temos isso. E isso que é mais bacana, porque é genuína, nossas histórias são genuínas. E pode ser a de todo mundo que está aqui ouvindo, né? A gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe onde a gente queria chegar. Então, o que a gente quer fazer aqui é empurrar, é acelerar, né? É ferramentar para que ninguém precise passar por tanto perrengue assim, se a gente puder, né, evitar. Para que passar por perrengue? Eu não tive gente para me empurrar. Você também não, você teve que ir lá, na maior rame-rame, que você contou uma puta história, e eu também tive isso. Tenho 30 anos, né, como executiva de multinacional. Venho do interior, não do Ceará, nem do Recife, nem de Nordeste, mas de São Paulo, que está na mesma, uma cidade pequena, filha de educadores também, de uma família onde acreditava, minha família acreditava, que o ensino podia transformar vidas. Né? Eu vim de uma família muito simples e fui transformada. Quer dizer, eu fiz da minha vida o que ela é hoje Eu por vou causa pegar do ensino. e só meu carregador que está descarregando. Pega Fica lá, aí. pega lá. Eu conto aqui para eles e você pega. Então, assim, temos muito em comum e o credo na educação e na preparação é o que faz a gente estar aqui, né? A gente fez isso. E aí, o que aconteceu na minha vida? Vendo lá dos Estados Unidos e vendo subir, sendo executiva e tudo mais, eu começava a ver que eu ficava sozinha nas reuniões. Começava a ser a única mulher na sala, a única mulher na discussão, muitas vezes, né? E eu via um monte de mulheres desistindo no meio do caminho. E isso é muito frequente em todas as áreas de negócio, em todas as profissões. Por quê? Porque a gente, de verdade, tem uma série de questões a serem resolvidas, que é o que a gente quer fazer aqui. Então, eu falei, eu queria, sempre quis transformar. Eu comecei transformando a minha, sabia o que eu queria fazer, e eu queria, sim, gerenciar gente, mudar a vida de gente dentro das organizações. E por isso fui executiva. Eu queria fazer isso no mundo. Então, eu fui trabalhando em outros países a minha vida inteira. Agora chegou a hora de transformar as brasileiras, né? Tu trabalhou onde já, Cláudia? Olha, na Unilever, que é, né, que faz Dove, que faz looks e tudo mais, comecei lá como trainee, saí da Fundação Getúlio Vargas, na minha época era a faculdade de administração mais importante. Para contar para vocês também um pouquinho do perrengue, fui bolsista, não podia pagar a minha faculdade, assim como a Fernanda. Fui babá, eu cuidava do Florian, que era um francesinho, fui babá de criança nos 3 primeiros anos da faculdade. E foi Tá? assim que aprendeu a falar francês. Aprendi a falar francês falando com uma criança, né? Então veio naturalmente, porque quando você conversa, ele não falava português e eu não falava francês. Então a gente ficava por mímica e eu fui aprendendo francês, ele aprendendo português, e foi assim que eu aprendi a falar francês na minha vida. Os 3 primeiros anos da faculdade, então eu fui babá à tarde. E à noite eu dava aula do quê? Reforço escolar, minha amiga. Eu dava aula do que precisasse para quem estava preparando para o vestibular. Né? Eu era muito boa em matemática, em química, em física, não era tão boa em literatura, mas eu era muito boa em redação, porque tem a ver com a gente conta história, tem a ver com conteúdo, tem a ver com leitura, que eu sempre gostei disso. Então, assim, só para contar, então eu fiz faculdade, paguei depois que eu me formei, mas eu sabia que eu tinha que entrar como funcionária de alguma empresa. Eu não tinha também nenhuma situação possível de me sustentar se não fosse uma empresa me pagando salário. E foi aí que eu virei, então comecei essa minha vida e eu sabia que eu queria chegar ao quê? Se eu fosse funcionária, eu tinha que virar o quê? Presidente de empresa. E era isso que eu queria fazer. Porque como presidente da empresa que você consegue o quê? Contaminar e fazer o quê? A vida dos outros melhor. É assim que você consegue. É gerenciando gente. As empresas são fundamentadas com gente. E eu fui fazendo isso nos últimos 10 anos. Eu fui presidente de empresa. E eu estava 4 anos fora. Os últimos 4 trabalhando nos Estados Unidos. E aí bateu a pulga de ver o quê? Nos Estados Unidos. Trabalhou em vários países, né? Trabalhei sim, trabalhei no Brasil em vários lugares. Além disso, trabalhei na América Latina, em vários países, né? Do México até a Argentina.
E por último, agora estava nos Estados Unidos. Eu só não morei na Europa, mas as empresas que eu trabalhei, a sede era lá. Então, eu tinha que ir lá em reunião, apresentação e tudo mais. Então, enfim, era no avião, né? E eu quero só dizer, eu sou Cheio dois. de homem. Não, era dormir no avião. Eu tenho uma caixa com aquelas chaves de hotel. Sabe aquela chave de magnética? Que eu guardei. Você não sabe o tamanho da caixa. De tanto hotel, né? Você vê a quantidade de noites que eu dormi fora de casa. Né? E isso, na verdade, só trouxe para mim cultura, né? O que trouxe garra. E que trouxe ver os meus filhos também podendo ser criados da maneira que eu achava que eu tinha que fazer. Né? E eles entendiam que essa história de trabalhar fora era um lugar onde eu gostava, que eu estava feliz. A gente sempre falava, né? Ele falava, mas você não vai trabalhar? Você vai trabalhar, mamãe? Eu falava, sim, você não vai brincar com seus amigos? Eu vou brincar com os meus. Eu brinco com os meus lá. E assim que era a história. Porque para mim, trabalho nunca era. Claro que tem dias que você não está gostando do que você está fazendo, tem dias que você tem que ter perrengue para resolver, isso em qualquer profissão. Mas a maioria dos dias eu era muito, e eu sou, não é que eu era, sempre fui, muito feliz na atividade que eu escolhi, porque isso é parte, inclusive, do seu sucesso. É você saber quem é que você quer virar nesse mundo que você quer fazer, e para isso tem que ser um lugar que você sinta prazer, que você sinta que você está de verdade alegre. Como é que você vai fazer o outro ficar bem, ou qualquer coisa sair bem da sua mão, se você não gosta do que você faz? Não vai acontecer. Né? Então, nós estamos aqui para falar do quê? Né? Que essa empresa da Ângelos foi montada com base nessa minha trajetória, que eu vi que a mulherada, nessa história de escalada para cima, para a liderança, afunila muito, né? Entra uma quantidade meio parecida lá embaixo, em todas as profissões, lá na ponta, né? Fica só 5%, 95% é homem. E eu não tenho nada contra homem. Eu tenho só que a gente tem aqui uma missão de tentar levar mais equidade para cima, levar mais mulheres. Por quê? Porque o mundo mais diverso consegue ter soluções mais inteligentes. É isso no final da história, né? Só que para isso vamos só voltar para trás, gente, né, Fernanda? A gente precisa saber o que a gente veio fazer aqui, né? Então, a tia Fefa que eu tô vendo aqui falando, maravilhosa, tem alguém de tia, né? E a gente tem essa vontade de ajudar. E nós somos mais de 220 mulheres em posições de liderança em vários negócios, né? Aqui nós temos uma educadora que mora, né, lá em cima, eu moro aqui embaixo, tem outra que mora em Paris que está nos ouvindo, tem outra que está em Londres, também está ouvindo, que eu estou vendo aqui, a Ana, tem no México, tem na Austrália, tem na África do Sul. Nós temos brasileiras no mundo inteiro que querem se doar, né, para ajudar outras. Então, a Ângelos faz isso. É uma rede, é uma plataforma digital. Todo o nosso processo acontece online, assim como o curso da Fernanda. Nós temos mais isso em comum, minha amiga. A garra, da onde a gente saiu, como que a gente veio, como a gente pagou nossas contas. Tem muita coisa aqui nessa história para contar de semelhança. E temos isso aí que a gente também quer fazer a diferença na vida das outras. E quando eu falei com a Fernanda, o que foi muito interessante, que ela falava: eu estou fazendo a diferença no quê? Preparando os meus alunos, mas eu estou vendo uma oportunidade enorme de também transformar a vida dessas mães, né? Dessas mulheres que acompanham esses filhos e tudo mais. Então, a gente achou que tinha a ver, a gente vinha falar para vocês, porque existem coisas que a gente pode ajudar. E o perrengue que a gente passou não precisa ser de vocês, porque é uma rede, é só mulher. É só mulher preparando mulher. Então, além das coisas técnicas que a gente sabe, que a Fernanda domina, que eu domino, que a Ana domina, que a Maria domina, que todas as outras 220 dominam, a gente tem histórias, além do conhecimento, estofo, que fizeram ser quem a gente é. E isso está à disposição. Então, o que a gente quer fazer é que começar por um processo que a gente acredita muito, né? Que é autoconhecimento, gente. Se você não sabe quem você é, não sabe sua potência e o que te faz feliz, não vai virar. Então começa por aí o nosso processo. Depois a gente faz um plano, porque também sem plano a coisa pode até ir, né? A gente foi na questão de erro, na questão de vamos trabalhar mais um pouco, a gente foi no puxa-puxa nós duas, nas nossas histórias. Mas se você tem um plano mais organizado, né, e que faz com que você tenha tipo um guia, você consegue ser mais eficiente na sua carreira. Você vai mais rápido. Você vai menos batendo. Não vai menos fazendo curva, gente. Pode ir mais reto. E mais reto pede menos energia. Usa energia mais para, né, catapultar. Né? E depois, por último, a gente tem esse monte de mulher para preparar e para oferecer tudo que você possa imaginar. Então, imagina a Fernanda quando foi abrir o buffet dela. Vamos pensar assim. Como é que abre um CNPJ?
né? Como é que você tira um número de empresa? Como é que você emite uma nota fiscal? Né? Como é que você contrata alguém? Como é que você faz aqui com a questão trabalhista? Né? Então, essa questão de virar empresária, a gente fala assim, ah, é legal empreender. É, sim, super legal. Só que sem saber nada, você vai ter problema. A gente sabe disso. E cada dia a gente vê mais problemas por aí. E ser executivo é a mesma coisa. O que precisa para ser executivo? Primeiro é saber qual a área, né? Dentro de ser executiva tem tanta área que você pode fazer. E aí, o que mais que você precisa? Né? Que tipo de informação? Quais são as empresas que fazem parte? Né? Tem tanta coisa que tem que ser explorada e tem que ser pensada antes. Então, a pergunta que vai voltar para a Fernanda... Coisa também, uma coisa importante que eu tinha anotado. Muitas vezes, no nosso grupo, existem mulheres que estão nas várias áreas. Eu até queria que você dissesse mais ou menos alguns exemplos delas e quais áreas, só para o pessoal entender como isso é macro. Que muitas vezes lá no grupo diz, ó, abriu vaga em tal empresa e vamos atrás de uma mulher que queira ocupar essa vaga. Gente, muitas vezes tem vaga, mas não tem a mulher preparada para ocupar. Exatamente. Exatamente. Gente, mas é muita gente, não é pouca. Não, é muita gente. E eu quero só deixar aberto aqui para o pessoal perguntar, né, Fernanda? Porque não é só a gente ficar aqui batendo bola, você e eu. As pessoas podem... Aqui para mim não estão aparecendo os comentários, não. Então, para mim aqui não tem questão nenhuma ainda. Então, o pessoal não está com dúvidas. Então, tá tudo bem. Mas se tiverem, manda aqui que a gente vai parando e vai respondendo sem nenhum problema. Então, só falando, dentro da Ângelos a gente trabalha a trilha de empreendedora, né? Que passa por essas coisas que perrengues que a Fernanda provavelmente passou e que eu passei agora, porque eu, de executiva, abri a Ângelos e abri uma empresa. Então, o que a gente precisou fazer? Como participar? Vamos lá. www.angelos.network e lá temos 3 pacotes. Eu estou respondendo a pergunta aqui que veio, né? Tem 3 pacotes que nós temos oferecendo. Uma é o autoconhecimento, que eu falei para vocês. É participar, Suzana, eu vi. A outra é o autoconhecimento e plano de desenvolvimento. E o outro é o marketplace. O que é o marketplace? É onde essas 200 e poucas mulheres estão. O que a gente fala? Caso você consiga pagar o processo inteiro, né, as 3 fases, você vai mais orientada para o marketplace para falar com essas mulheres, sabendo a pergunta que você quer responder. Né? Mas, por causa da pandemia, porque todo mundo está passando por tanto perrengue, todos nós, né, passamos por tanto aperto durante esse período todo desse ano e do ano anterior, a gente abriu, então, acesso para as guardias, que a gente fala que são as 200 mulheres, gratuito, e lá você pode comprar o que você precisa especificamente. Então, se você souber qual é a sua dor hoje e não precisar de uma ferramenta para se conhecer, você pode ir direto na Fernanda e falar, contrata a Fernanda, tá lá o preço dela por hora, né, e tudo mais, contrata ela para você encontrar com ela e discutir o que você precisa discutir. Assim como a Fernanda, que é educadora e é empresária, quer dizer, ela pode dar dicas de muita coisa, de como é que você faz um discurso, como é que você faz, né, enfim, ela falou tanta coisa aqui que ela pode ajudar. Nós temos mulheres na área financeira, nós temos mulheres especialistas em franquia, caso você queira, né, abrir uma franquia. A gente tem contadoras. Pensa que só tem contador? Tá sim de contadora a mulher. Incríveis, né? Tem contadora, tem advogadas de tudo quanto é área que vocês possam imaginar. Né? Podem abrir empresa, podem contratar gente, podem resolver perrengues de outras qualidades, limpar nome, né? Tem tanta coisa assim. Né? Temos mulheres, né, de executivas também em marketing, em vendas, na área de logística, na área de tecnologia. Tem a mulherada para trabalhar a sua marca pessoal, a marca da sua empresa, as redes sociais. Temos as pessoas headhunter, que a gente fala, né, que são as mulheres que te ajudam a encontrar emprego. Tem mulheres especialistas para melhorar seu LinkedIn. Porque você sabe que as pessoas procuram hoje, acho que o pessoal mais novo, inclusive, sabe, tem muita contratação feita pelo LinkedIn. Mas ele tem que estar... Eu não sabia, gente. Ele tem que estar bem redigido. Tem que estar lá com os hashtags corretos. Porque na hora que o empregador vai tentar achar algum candidato no LinkedIn, você precisa estar marcado naqueles hashtags. Né? Assim como nós lá na plataforma, a gente usa o hashtag. Para você achar a especialidade que você está procurando, lá no Marketplace, entra no Marketplace, o acesso é gratuito. Tá? Você não precisa gastar nada até então. Você faz um cadastro rápido e vai para lá. Na lupa... Tem uma lupinha. Você põe, por exemplo, lá, você vai procurar as áreas de especialidade ou o nome das mulheres que você tem vontade de falar e conhecer. Né? Então, você por ali se orienta. Então, se você quer, por exemplo, área financeira, abrir uma empresa, você vai na lupa e fala, abrir uma empresa.
você vai para a área financeira, você vai para a área marketing, redes sociais, currículo, emprego, tudo na lupa que você escrever, vai aparecer as mulheres que estão lá com algum tipo de serviço que tem a ver com a sua necessidade. É assim que funciona, Fernanda. Eu acho que agora ficou mais Mas claro. e se eles não sabem, por exemplo, Cláudia, como é que eles podem procurar pelas opções? Porque muitas mulheres não sabem qual é a área delas. Porque, Então, assim, aí tem que Cláudia, falar. um dos livros que eu estou escrevendo traz muito essa questão de como o nosso processo histórico nos atrapalha. Por exemplo, quando você era criança ou adolescente, seus pais pararam para falar sobre dinheiro, educação financeira. Não, porque mulher nunca pegou em dinheiro. Então, imagine que tem mulher aqui, gente, que dá curso, que pode ajudar você para ter uma noção. Educação financeira. Entenda, eu digo isso em sala de aula. Mulher não foi educada para ter dinheiro. Por isso que a gente, quando ganha salário, o primeiro lugar para onde vai é Serasa. Olha, são três dores, viu, que a gente tem. E é direto e é na América Latina inteira, não é uma questão só do Brasil, porque a gente fez uma grande pesquisa para fazer a Ângelos, tá? São três dores que a mulher tem, tá? A primeira coisa é realmente a educação financeira, tá? A gente não sabe mexer, a gente não sabe nem para o banco pedir dinheiro emprestado. Então, a maioria das mulheres empreende com o dinheiro próprio, ou seu ou da família, a gente fala friends e fans, né? Ou quem é fã de você, sua família, ou seus amigos, Ou tá? ninguém. Porque no final, pedir dinheiro emprestado não é o caso, não sabe. Tem uma história, inclusive, engraçada para contar hoje, que assim, ela foi lá, ela queria abrir uma marcenaria. Chegou lá no banco, que eu não vou contar o nome, né? Chegou pro gerente do banco e falou, quero abrir uma marcenaria, preciso de tanto. Ele falou, se fosse cabeleireira, até te dava o dinheiro, mas se uma marcenaria, o que você entende de marcenaria? Então, a gente ainda tem essa questão de preconceito. Mesmo quem tem coragem de ir lá, que tem um projeto e tem lá, não é levado a sério, tem essa questão. Mas a dor, então, financeira, tem uma outra questão importante, por isso que a gente tem tantos advogados aqui, que é a questão legal e burocrática do nosso país. Para abrir empresa, fechar empresa, contratar gente, é bastante complexo. Então, a gente fala, precisa de ajuda aqui. E por último, não menos importante, gente, a gente precisa de exemplo. E é por isso que a rede tem tanta mulher bacana. Porque a gente precisa acreditar que a gente pode chegar onde a gente merece chegar, né? E para isso a gente tem que ver a outra, né? Então, assim, são essas dores que a gente trata. Então, a gente tem toda a questão de conhecimento, preparação, ajuda para arranjar emprego, preparação para você em áreas técnicas, né? Vender serviço é uma plataforma que é um negócio. É bom dizer que é importante, que é um serviço pago. Você falou assim, quem não sabe o que quer? Existe o nosso produto autoconhecimento, que é pago, tem que estar dividido em cartão, 1000 de vezes, etc e tal. Autoconhecimento, a gente ajuda você a identificar qual que é a sua área de potência. O que você pode virar, né? Isso é uma coisa... Não tenho como fixar o endereço, porque é Cláudia quem tá. Bota aí o site, Cláudia, e bota Eu vou... fixar que o pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Angelos.network, tá, gente? Vê aí se vai. www.angelos.network. Inclusive, pode entrar até na arvorezinha, depois que a gente acabar, no próprio coisa. Cláudia, fixa aí, aperta nele que tem fixar. Não vi nada disso de fixar, gente. Deixa eu ver aqui. Assim que tu escreve. Peraí, que eu vou tentar. Vamos lá, gente. Vou fazer isso aqui, ó. Tô aprendendo aqui com a Fernanda, educadora, me ensinando. Mulher, eu não sabia nem colocar o fundo de tela. Tipo, como tu tava da Ângelos na reunião, era eu falando no off com Cris, e Cris me ajudando no passo a passo para colocar o fundo de tela da Ângelos. Olha, tá vendo só? Vamos ver se ele vai, mas eu não tô achando que ele tem o fixo, não. Ele tem só questão de post aqui para mim. Não, mulher, se tu bota no comentário. Então, é lá mesmo. Pronto, aperta agora, aperta. Não consegui fixar, moçada. Não. Vamos lá. www.angelos.network. Vamos contar a história da marca? Rapidamente. Antes de e falar o que nós estamos fazendo aqui. Porque a gente ainda não falou o que a gente veio falar além disso. Fiquem aí, aguardem, porque tem surpresa no final. Amem as mães empoderadas ou não. Chamem as mães.
Então, Cadê as guardias? Tem guardiã aí e tá onde no mundo? vou mostrar a minha coisa aqui. Olha só que coisa mais linda. O nome Ângelos, ele vem porque a gente estava querendo mostrar o que é esse poder de mulheres brasileiras. Então, a gente queria buscar um nome de coisas brasileiras. E na época que a gente estava procurando um nome que fizesse sentido, eles descobriram um santuário no meio da Amazônia, santuário de 15 árvores gigantes. Elas estão lá, brotaram. Estas são as sementes. Olha, parece um diamante. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho. Ó, do tamanho de um dedão meu, praticamente. E eu tenho dedo comprido. Tá? São árvores gigantes. Elas têm 80 metros de altura. São as árvores mais... Ó, mãe, tô aqui. Alguém falou. As árvores Escuta, mais da Amazônia, que estão desde 1500. Foi 1500, quando estavam descobrindo o Brasil, isso aqui, essa semente, ela brotou. E virou essa árvore até hoje, que está com 80 anos. E por que essas 15 árvores 80 metros. desde 1500? Porque elas entrelaçaram suas raízes e fizeram um ecossistema de apoio, que é o que a gente faz aqui na Ângelos. Somos mulheres, então, que já chegamos em posições lá, gigantes talvez, seja muito, mas em lugares, né, que a gente realmente tem reputação e é reconhecida, assim como vocês estão mandando um monte de elogio para a Fernanda, existem mulheres, né, de outras áreas com a mesma reputação aqui, e que nós resolvemos entrelaçar, então, as nossas raízes e ajudar todas as outras a virarem gigantes. Então, o nome dessa árvore é Angelim. Então, o nome vem da árvore Angelim, que por semelhança, né, traz esse nome Ângelos, que é um nome tão bonito. E Ângelos, né, ser uma pessoa anjo, né, dentro do mercado de negócios, é você apoiar os outros a fazerem seus negócios. Então, vem aí a história da marca. E hoje, para não deixar todo mundo cansado, porque senão a Fernanda também já não vai aguentar, vai desmilinguir, nós estamos aqui para contar uma coisa maravilhosa. Mulher, eu passo 3, 4 horas em live só para ver meus alunos que eu tô com saudade. Eu sou muito. Já começou a sentir saudade, né? Minha gente, ela mandou uma mensagem para mim, ela fez, olha, fique tranquila. Oi, Samuel, te amo, Samuel. Ele tá no médico, matuto do interior, lascado, veio para cá e é doutor. Só Ai, assim. muito bom, muito. Ajudem a gente, porque eu sou executiva porque homens me puxaram. E fui apoiada por homens a minha vida inteira. Eu não tive chefe mulher. Então, assim, a gente precisa de vocês para ajudarem a gente também, tá? Então, só para dizer a importância, Samuel tá dando risada da gente, mas é verdade, viu, Samuel? A gente Precisa. precisa de vocês para ajudarem a gente. Vocês precisam aprender com a gente, mas precisam ajudar a gente também. E tem uma meninada que precisa empoderar mães, tias, que já estão em posições boas, mas muitas vezes acomodadas. E a minha preocupação, Cláudia, é com as mulheres que desistiram de si. Então, e nós viemos para resgatar essa vontade. Nós estamos aqui hoje para falar, dá tempo. 2023 está na esquina. A hora que você fizer assim, já virou 2023, né? E se você ainda não pensou no que você quer fazer ano que vem, você precisa pensar. A gente pode te ajudar a pensar. E nós, eu e Fernanda, hoje estamos aqui para anunciar uma grande promoção que você vai poder usar durante o ano de 2023 inteiro. Você pode adquirir agora e vai poder usar o ano inteiro do ano que vem. Que é todas nós, você vai olhar na lupa lá que a gente falou para vocês, onde você vai buscar os nomes das mulheres ou as especialidades que você quer. Procure hashtag Ângelos30. Hashtag Ângelos30. O que é isso, Fernanda? É 30% de desconto em tudo que a gente tem na plataforma. Vai estar valendo por ano inteiro do ano que vem. Tem coisas também gratuitas, tá? Então, o que é importante dizer é que estamos todas querendo de verdade acelerar. Acelerar mais mulheres. A gente está sentindo que esse ano foi muito difícil para nós todas. Foi muito difícil a gente dar prioridade para nós, para a nossa hora, para o nosso conhecimento. Não são todas as mulheres que têm isso, a maioria não tem. A grande maioria, ela se coloca na lista no número 10 de prioridade. Primeiro são os filhos, depois vem o marido, depois vem os pais, depois vem os irmãos, depois vem os amigos, vem os alunos, né? E você está aqui em frangalhos comigo. Porque a prioridade não foi você, não é, minha amiga Fernanda? A prioridade são os outros. E isso é o nosso maior problema. Tem hora que a gente precisa tomar a gente como prioridade. E agora é a hora, a gente está fazendo
essa chamada para vocês aqui nessa live. Essa live é para abrir essa promoção. A Cris, que é nossa assistente, está falando que nós temos ainda 40 mentores, nós temos 40 guardas lá que de verdade estão oferecendo, né, o trabalho gratuitamente. Então, existem coisas que você pode adquirir gratuito, tem outras que você pode investir. Dá para fazer essa jogada, né, de coisas que são pagas, outras não. O que não pode acontecer é a gente não saber o que a gente quer do ano que vem. Isso não dá, né, Fernanda? Porque assim, eu queria até, né, se você tivesse que deixar uma frase aqui, porque a gente vai terminar daqui a pouquinho, né? O que que é importante, né? O que que é importante para o ano que vem? O que que você acha importante para uma pessoa fazer para o seu próximo ano? Me fala um pouco assim, o que que você vai fazer para o seu próximo ano? Conta um pouquinho isso, rápido. Eu acho que uma frase que muda a minha cabeça sempre tem duas coisas, que é o conhecimento transforma e o amor constrange. Eu falo muito que o único sentimento do mundo que constrange é o amor. E nós temos como fazer o melhor sempre, se a gente faz para o outro o que quer para si. Mas eu acho que tem uma coisa que eu queria que todo mundo pensasse nisso, sabe? Ter mais coragem e ser mais gentil. Então, Consigo. eu tenha coragem e seja gentil. Sabe assim, ser gentil consigo, por exemplo, eu tenho aprendido muito sobre a questão do autoconhecimento e eu estou na plataforma sendo uma guardia na minha área, mas existem áreas que eu quero entender porque eu sempre deixei para depois. Então, Maravilhosa. é porque, assim, os alunos talvez não tenham muita noção de quem são essas mulheres, assim como a plataforma de Cláudia, há outras, mas, minha gente, são mulheres, assim, executiva de Facebook, executiva de Instagram, executiva. Tem Rafaela Guerrante, eu já quero conhecê-la, que ela está aí, ela é uma guardiã, ela é da área de propriedade intelectual. Gente, galera, veja. Fernanda, é caro. Muitas vezes a gente cobra um valor, quando a gente vai entrar, a gente pode escolher para onde vai esse dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho o meu curso em que eu falo de coisas X. E na plataforma Ângelos, eu quero falar, além das minhas coisas, eu quero falar de outras, mas eu quero muito usar o dinheiro, por exemplo, do meu curso, que eu nem ia colocar dinheiro, mas falei com a Cris, ela disse, coloque, porque eu posso trocar com horas de pessoas que não têm como pagar. Porque a ideia é motivar. Então, por exemplo, um exemplo, eu decidi, eu vou começar agora, porque Fernanda precisa bastante de proteção à propriedade intelectual, verdade, porque todo mundo me copia, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, todo mundo copia meu material, todo mundo, já anotei o nome de Rafa aqui, já quero ser amiga dela, melhor amiga. Isso aí. Mas, por exemplo, eu quero ajudar as pessoas a impactar os seus negócios com amor. Parece uma coisa muito abstrata. Tem noção do que é você ter que ensinar a pessoa a amar? É. Cláudia, mas tem muitas pessoas, mas falta gente. Então, imagine que se a máquina por si só faz alguma coisa, é só você comprar uma Alexa que ela resolve. Mas as profissões de daqui a 20 anos, hoje, elas não existem ainda. E o que é que vai fazer de você, mulher, diferente, ou alguém que vai poder sair da sua zona de conforto e ter que, sabe assim, para onde é que você quer ir? Qual é o objetivo da sua vida? Pronto. Eu tenho essa pergunta escrita com piloto na entrada do meu closet gigante. Qual é o objetivo da sua vida? É muito boa essa. Muito boa essa. Quais perguntas você tem respondido sobre você? Muito bem. Muito bem. Muito babado, porque a gente, além de uma questão genética e doida, a gente tem uma questão cultural bizarra. Bizarra. É uma loucura. Muito sério. É muito mais sério do que se imagina. É. A gente fez uma conversa outro dia para uma empresa que tinha 15 mil funcionários, Fernanda. Então, eu queria fazer esse convite e a minha fala para o ano que vem tem a ver com essa conversa. Que tem a ver, assim, primeiro,
é que você não precisa estar perfeita para fazer o que você deseja fazer. Você vai se aperfeiçoando, que é o que você está falando, que você quer trocar a sua hora, porque tem coisa que você deixou para depois. Então, tem uma frase que eu vi numa palestra da Maria Homem, que é uma psicóloga super reconhecida no Brasil, que ela fala o seguinte: vamos no mais ou menos, mas vamos, né? Vamos, vamos. Levanta e toma coragem em 2023, vai. Essa é uma. Não fique esperando ficar o seu perfeito para ir, porque não vai chegar esse dia, porque cada hora você vai sentir a falta de outra coisa. Então, vamos no mais ou menos. Vamos no mais ou menos. Esse é meu convite para 2023. E outra coisa, que é o segundo ponto, é vamos juntas, porque não precisa ir sozinho. A solidão é uma coisa hoje que não precisa existir, porque nós temos redes sociais. É só você encontrar a sua. E nós estamos fazendo aqui, né, Fernanda, um convite para você vir para a nossa. Você não vai sozinha. Nós fomos sozinha. Foi muito mais difícil. Ela estava falando aí, ela teve a agiota atrás dela com arma e tudo, e ela teve que se virar. Entendeu? E eu tive que também correr atrás lá de emprego escola internacional, que foi bom, porque daí, obviamente, que a remuneração de uma babá era melhor, mas ralei 3 anos, cara. Ralei, saía de lá e ia dar aula à noite na casa das pessoas. Então, assim, voltava de ônibus, meia-noite para minha casa, morava no centro da cidade, aquela coisa toda. Gente, se for assim, a gente vai também. Vamos no mais ou menos. Mas se tiver opção, e tem, porque nós estamos aqui tentando fazer com que haja, venha com a gente, venha acompanhada. Não vá sozinha. Não precisa. Né? Então, a gente queria falar hoje isso. Eu não sei, Fernanda, você quer dar alguma outra mensagem? Mas eu queria dar essa. A gente está muito à disposição. A gente está com essa questão do desconto, só que eles vão ver que a ideia é muito nova. Para mim também era muito nova quando apareceu. Tanto é que várias vezes eu dizia, Cláudia, eu não estou entendendo muito bem como eu posso ajudar. Eu não estou entendendo, Cris, eu não estou entendendo muito bem. Me ajuda a descobrir, porque eu quero ajudar em várias áreas. Então, todo dia a gente está lançando alguma ideia na plataforma. Como a gente falou a vocês, tem muita coisa gratuita, mas tem muita coisa paga por uma questão simples. Muitas vezes esse dinheiro ele é usado para outra mulher. E é um dinheiro, gente, que cada um cobra de acordo com o que quer, cada mulher cobra. Muitas vezes para que a outra pessoa dê valor e aprenda a lidar com isso, e divide não sei quantas vezes, mas tem muita coisa gratuita. E uma coisa, Cláudia, é importante que todo mundo se respeite e coloque num papel metas possíveis. Não adianta, gente, a gente achar que está hoje aqui e que a gente vai ter um trampolim e vai acordar à frente do Google. Minha gente, coloca meta possível, sabe? Assim, lista coisa executável. Se você começar assim, ouvir 5 minutos de meditação por dia. Tá ótimo. Mas se você ouvir 1 hora, você não vai. Não. Tem menino que faz, não fiz redação o ano todo, mas eu já coloquei como meta durante 1 mês fazer uma todo dia. Mentira! Porque se um ano você não fez uma, durante 15 dias você não vai fazer 15. E olha, você sabe que 95% de tudo que a gente fez hoje foi igual de ontem? Porque é isso como o nosso cérebro trabalha. Então, se a gente não começar a colocar pequenas coisas para ir mudando e moldando a nossa cabeça dentro do que você falou, né? Vamos mudar a atitude de pouquinho. Mas vamos ser consistentes, fazer um pouquinho todo dia. Senão, as sinapses que a gente fala, né? As conexões que fazem a gente ter uma reação ou outra, elas vão continuar repetindo. Porque é assim que a gente economiza energia. Né? O cérebro tenta economizar energia e gastar numa hora que aparece um leão na tua frente, você tem que sair correndo. Então, vai mudando de pouquinho. O que a Fernanda está falando é isso, gente. Coloca algumas coisas. E uma das coisas é, coloque uma ajuda. Coloque pedir ajuda. Peça ajuda. Isso não é demérito. Não é demérito. Isso não é conosco, é sem nosco. Vai para outro lugar, pede ajuda em outro lugar. Tá tudo certo. Nós não estamos vendendo, não. A gente quer vender uma ideia. A gente quer vender uma ideia de que você precisa colocar prioridade em você. E precisa pensar o que você veio fazer aqui.
E em 2023, qual vai ser esses pedacinhos que você vai fazendo? Né? Quais vão ser? Porque precisa fazer aos poucos. E não é um pedação enorme, como a Fernanda falou, não vai E acontecer.